Boa tarde, estamos reunidos numa live do Instituto do Câncer, do Hospital Tacchini, para falarmos a respeito de câncer de mama no mês de outubro, celebrado Outubro Rosa. E começa essa live apresentando os colegas, Dr. Maximiliano Neubel, mastologista, Dr. Aline Valduga, mastologista, eu sou Fernando Obst, radio-oncologista do Hospital Tacchini. E começo fazendo uma primeira pergunta para o Dr. Maximiliano. Do que se trata o Outubro Rosa, Dr. Maximiliano? Então, Fernando, o mês de outubro, o Outubro Rosa, é um mês internacional de conscientização do diagnóstico precoce. Começou em Nova York com a corrida da Susan Komen, que deu o laço rosa. E a partir daí, vários monumentos tiveram iluminados de rosa. É um monumento que vai internacionalmente e fala da importância do diagnóstico precoce. Por que é tão importante falar de diagnóstico precoce? Se a paciente pega um câncer de mama bem no começo, geralmente nódulos menores de 1 centímetro que não são palpáveis, você tem a chance de cura que beira mais do que 95%. A gente consegue fazer cirurgias menos mutilantes, às vezes não precisa nem da quimioterapia, então a cirurgia é menos impactante para a paciente. E o que é importante para fazer o diagnóstico precoce? Então, fazer a mamografia após os 40, se a paciente tiver a mama mais densa, associar a ecografia, e toda paciente mais jovem, no período pós-menstrual, fazer o autoexame, quando a mama estiver menos densa, menos inchada, e qualquer coisa diferente. Um nódulo com aumento progressivo, um nódulo na axila, uma erosão, uma deformidade do mamilo, isso é importante procurar um mastologista. A propósito, Maximiliano e doutora Aline, existe prevenção de câncer de mama? A gente está falando aqui de diagnóstico precoce, existe mesmo prevenção? A pessoa não fuma, não bebe, não joga e às vezes tem câncer de mama. Existe prevenção para câncer? A prevenção, ela é, digamos assim, não objetivamente exclusiva para o câncer de mama. Quando a gente fala em prevenção, automaticamente a gente já consegue prevenir não só o câncer de mama, mas todos os outros tipos de cânceres. Nós sabemos que, por exemplo, a alimentação está associada com cerca de 35% dos casos de cânceres. Logo, uma alimentação saudável, com baixo consumo de ultraprocessados, diminuir carne vermelha, importância de reduzir o consumo de álcool também, faz com que a gente consiga reduzir e prevenir. Então, é importante o diagnóstico precoce? Com certeza, mas a gente tem que tentar fazer algo para evitar isso, né? Para evitar que a gente venha a ter câncer. A atividade física entra como um grande aliado para melhorar a nossa imunidade e também diminuir as chances de que a gente desenvolva um câncer. A atividade física, atualmente, a recomendação da OMS é que a gente faça 5 horas por semana de atividade física. Muito bem, desafiador, 5 horas por semana para quem trabalha e quem estuda, é difícil mesmo. Doutor Maximiliano, câncer é genético? Existe câncer genético? Todo câncer de mama é genético, familiar? Levando em consideração a quantidade crescente de pacientes com diagnóstico em idade jovem? Então, Fernando, excelente pergunta. Todo câncer começa de uma alteração genética, mas nem todo câncer é hereditário. Então, 5 a 10% das pacientes que têm câncer de mama tem alguém na família, mas a grande maioria, 85 a 90% das pacientes, não vai ter ninguém na família. Então, aquela falsa segurança, não tenho nenhum caso na família com câncer de mama, não vou ter. E uma coisa bem importante, existe câncer em pacientes jovens. A gente pega muito casos de pacientes com 20, 30 anos e às vezes a paciente fica procurando, com essa falsa segurança, procura vários médicos. Então, um nódulo que cresce numa paciente jovem, é melhor procurar um mastologista, porque infelizmente também, mas a medicina avançou muito nessa área e mesmo com pacientes jovens, hoje em dia tem imunoterapia, tem terapias-alvos, e a paciente o tumor parou de ser sinônimo de morte. Então, a medicina avançou muito e muitas mulheres, tanto jovens como de mais idade, são curadas e viram essa página e seguem suas vidas. Isso. E a avaliação genética, hoje em dia a gente conseguiu, graças a Angelina Jolie, que todo mundo acho que já ouviu falar sobre o teste genético e sobre ela ter feito as cirurgias redutoras de risco. No caso dela, ela retirou as mamas, fez uma cirurgia que a gente chama de adenomastectomia e também retirou os ovários, porque ela é portadora de uma mutação num gene chamado BRCA1. Então, é muito importante a avaliação do mastologista nesses casos de cânceres e nesses casos de anormalidades, né, na mama,
para que a gente consiga fazer um cálculo de risco dessa paciente e avaliar a necessidade de se fazer uma avaliação genética. Hoje em dia, graças a tudo isso que a Angelina Jolie fez e trouxe à imprensa, esse teste genético ele é mais fácil de ser acessado. A gente tem valores melhores, nós temos mais oncogeneticistas à nossa disposição e, além disso, mesmo que demore um pouco para se conseguir esse teste, ele também já está disponível pelo SUS. Fantástico. Importante aspecto. Vou perguntar para os colegas, existe todo mundo sabe que existe avanço no tratamento e por isso que a gente aumenta a chance de cura de um câncer. A gente está tratando basicamente aqui de câncer de mama. A gente sabe dos tratamentos de cirurgia que existe desde a história da humanidade, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia. Existe uma sequência de tratamento, vou começar pelo Dr. Max, existe uma sequência ideal? Todos os pacientes recebem na mesma sequência o tratamento? Como é que isso costuma funcionar? Como é que você seleciona um caso? Então, hoje em dia, a gente sabe que o câncer de mama não é o único, existem vários tipos. Existem tipos de tumores que têm um crescimento mais rápido, que é um tipo específico que é triplo negativo, que expressa o HER2. Essas pacientes têm grandes benefícios de começar com o tratamento antes da cirurgia, porque a gente consegue reduzir e muitas pacientes o tumor vai até desaparecer. Quando a gente for operar, o tumor não existe mais. Então, teve avanços importantes nesse tratamento, como imunoterapia, terapias-alvos. Então, nesses casos, tumores um pouco maiores, com a axila comprometida, vale a pena começar pela quimioterapia. Mas tumores menores, tem pacientes que têm tumores menos de 1 centímetro, por isso que é tão importante fazer a mamografia. A gente consegue pegar tumores abaixo de 1 centímetro, que muitas vezes não vão fazer quimioterapia. E lesões ou calcificações, que são lesões que no futuro, precursores, que no futuro iriam incomodar. Então a gente consegue evitar que a paciente no futuro tenha um câncer maligno. Isso aí. Tranquilizando que a maioria das calcificações da mama vão ser benignas. Então, calma, se você fizer uma mamografia e aparecer calcificação na mama, leve primeiramente para o teu ginecologista avaliar, ficou em dúvida, pode agendar uma consulta com os mastologistas para que a gente confira isso, né? E uma coisa interessante ali é a gente saber que a partir dos 40 anos, de modo geral, o paciente tem que fazer a mamografia anualmente. Se a mama for mais densa, associar a eco. E qualquer alteração no exame clínico, um nódulo palpável, procurar um mastologista. Pacientes que já têm um antecedente familiar devem começar um pouquinho antes, geralmente 10 anos antes do parente mais jovem que teve câncer. E também, às vezes, alguns casos específicos associar a ressonância de mamas. Isso. Lembrando que a gente deve iniciar 10 anos antes do diagnóstico, mas sempre respeitar essa questão dos 40 anos. Então, se a tua mãe teve um câncer de mama, automaticamente você é uma pessoa de alto risco. Mas se ela teve, por exemplo, câncer de mama com 65 anos, o teu rastreamento continua sendo iniciado aos 40 anos de idade. Agora, por exemplo, a tua mãe teve um câncer de mama com 35 anos de idade. Você não vai iniciar um rastreamento com mamografia aos 25. A mamografia, em geral, a gente começa só a partir dos 30 anos. Então, é preciso essa consulta com o mastologista para avaliar qual exame a gente vai iniciar esse teu rastreamento e se a gente vai iniciar algum outro exame antes desse período, né? É muito importante, eu acho que é uma dúvida que surge com muita frequência quando a gente fala das terapias, do tratamento dos tumores, e inverter esse tratamento. Então, as pacientes chegam no consultório, elas sempre perguntam, a gente vai iniciar o tratamento por cirurgia? E às vezes a gente faz justamente isso, a gente inverte e inicia por quimioterapia. Depois, se o tumor some, a gente não identifica mais ele no exame clínico, não identifica mais nos exames de imagem, é muito comum que elas nos questionam, mas eu preciso realmente fazer cirurgia? Então, se o meu tumor desapareceu, e ele pode inclusive não ser mais nem encontrado no anatomopatológico, ou seja, na avaliação da peça final cirúrgica que a gente faz. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhum estudo que comprove que há segurança em não se fazer a cirurgia. Então, mesmo que o teu tumor desapareça, né, nos exames de imagem, no exame clínico, a gente continua operando, fazendo a ressecção daquele local do tumor, mas, obviamente, uma ressecção muito menor do que inicialmente a gente faria. E mesmo as pacientes que precisam tirar a mama, hoje em dia a gente pode fazer a reconstrução. Então, mesmo a paciente que tem que fazer uma mastectomia, hoje em dia a gente associa uma prótese, um retalho. A paciente, mesmo tendo um câncer mais avançado que precisa de uma mastectomia, ela tem sua feminilidade, sua autoestima preservada. Então, eu acho que a gente tem que... O câncer de mama não é mais sinônimo de mutilação, de morte.
e a gente tem que realmente se gostar. E todo mundo que está assistindo essa live pode ser um agente. Perguntar para um tio, para um avô, uma avó, desculpa, se já fez sua mamografia, se já fez os seus exames em dia. Isso é bem interessante. E como eu sempre digo, além de cuidar dos outros, você, mulher, é muito importante que você cuide de si. E a gente deveria cuidar da gente em primeiro lugar, com certeza. Tem muitas mulheres aí que batalham todos os dias, trabalham, cuidam da família, cuidam do marido, dos filhos, da mãe, da avó, enfim, de todo mundo. E não tiram um tempinho para cuidar de si. O Outubro Rosa, ele serve para lembrar disso. A gente precisa tirar esse tempinho para cuidar da gente. Não precisa ser necessariamente em outubro, porque automaticamente é um mês muito cheio de exames e consultas, né, Max? Então, o ideal é que você encontre um mês ao longo do ano, um mês que fique adequado para você, mas deixa lá como rotina, que daí fica mais difícil de esquecer, para que você faça a sua consulta e os seus exames de rotina. Perfeito, não cuidar só em outubro, né? Lembrando que os colegas mastologistas, eles são especialistas, normalmente com formação em ginecologia ou em cirurgia, e são aprofundados em tratamento das doenças da mama, doenças benignas e doenças malignas, e tem um importante papel no diagnóstico e tratamento não só do câncer de mama, quanto também de doenças benignas da mama. Gostaria só de fazer alguma consideração final com relação à estrutura do Instituto do Câncer, do Hospital Tacchini. O Instituto do Câncer, ele é um complexo de mais de 1.500 metros quadrados que conta com todas as especialidades cirúrgicas e além de radioterapia e quimioterapia para câncer. Conta também com todo o suporte do hospital em termos de diagnóstico, em considerando câncer de mama, diagnóstico através de mamografia, ultrassom, ecografia mamária e também ressonância magnética da mama. Tudo isso à disposição da comunidade, da Sociedade de Bento Gonçalves e região, desempenhando um importante e regional papel aqui na microrregião aqui de Bento Gonçalves da Serra Gaúcha. Ficamos todos à disposição, doutora Aline, doutor Max, e mais todo o restante do corpo médico do Instituto do Câncer do Hospital Tacchini. Muito obrigado, doutor Max, doutora Aline. Obrigada. Cuidem-se, gurias. Beijo.